Minuto da Graça. Estamos em mais um momento de reflexão, um momento rápido, mas que a gente possa compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 125, que tem como tema fé inabalável. É mais um dos salmos dos cânticos de romagem. Aqui nós temos, irmãos, esse texto tão belíssimo, tão maravilhoso, que quantos não conhecem desde a sua infância? O verso 1 do Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Que palavra maravilhosa, tão deleitosa saber que podemos confiar no Deus que é soberano, não é verdade? E eu quero dizer para os irmãos que esse é um dos salmos que nos mostra o enfrentamento das adversidades com fé em Deus. Enfrentamento das adversidades com esperança nas promessas de Deus. Aqui temos um salmo de encorajamento que nos traz fé inabalável naquele que tudo pode, no Deus soberano. O objetivo desse salmo, irmãos, é animar o coração do crente, daquele que teme a Deus, daquele que confia na sua palavra, na sua revelação escrita, que deve estar no nosso coração, na nossa mente, para que a nossa mente, nosso coração nunca se perca nas coisas desse século, nem no medo da morte, porque a morte não é o fim, mas a nossa esperança está no reino de Deus. Meus irmãos, em meio à adversidade, aos momentos difíceis, nós devemos sempre perseverar na confiança. Aqui temos um dos versículos mais conhecidos desse salmo, né? Os que confiam no Senhor, aquele cântico que exatamente exprime essa verdade, né? Foi extraído da Bíblia. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Que palavra maravilhosa e tão preciosa. Meus irmãos, o contexto desse salmo apresenta o povo de Deus sendo oprimido, ao mesmo tempo que está sendo ameaçado. E por quê? Porque eles andam nos caminhos do Senhor, porque eles temem a Deus, porque eles buscam a face do Deus poderoso. Aqueles que temiam a Deus estavam sendo provados constantemente. A exemplo de você. Você está passando um momento difícil de luta, a sua fé tem sido provada, a sua confiança em Deus tem sido questionada. Em meio às circunstâncias dessa vida, não perca a sua fé. Porque na verdade a fé que temos é uma dádiva do alto, é Deus que nos concede, é o Espírito Santo, mas que possamos buscar a Deus em oração, que possamos praticar essa vida de comunhão íntima com Deus. Meus irmãos, este salmo nos mostra de que maneira aqui o povo de Deus deveria se comportar enfrentando as dificuldades, enfrentando as adversidades. E aqui o salmista vai nos apresentar 3 atitudes que eu quero compartilhar com você. A primeira atitude é que devemos ter a lembrança das promessas de Deus. As promessas de Deus, elas se cumprem. O verso 1, o verso 2 e o verso 3 do Salmo 125 nos mostra isso. Veja, o verso 2 nos diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para todo sempre. E o verso 3 diz: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Meus irmãos, aqui nós temos a certeza, a confiança das promessas de Deus que se cumpre, se realiza, como sempre foi. Nenhuma das promessas de Deus caíram por terra sem deixar de ser cumprida. A segunda verdade que o salmista apresenta aqui nesse salmo é a atitude de orar a esse Deus que fez suas promessas. É de confiar e buscar a face do Senhor. Nós temos deixado a oração de lado. Parece que a oração é algo que não é mais praticado. Meu irmão, o exercício da oração é poder do alto. Nenhum avivamento, nenhum poder dos céus aos homens aqui na terra foi concedido sem que fosse precedido de oração. A igreja do Senhor não pode deixar de orar, de buscar a face de Deus. Então, a segunda atitude é orar ao Deus das promessas, ao Deus que tudo pode. Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer que nós nos quebrantemos diante do seu altar. E a terceira atitude, devemos ficar atentos contra a tentação, é isso mesmo, a tentação e o risco de nos desviarmos por conta das provações. Veja o que diz o verso 5: quanto aos que se desviam para as sondas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Então, meus irmãos, nós devemos confiar em Deus, devemos entregar as nossas vidas ao Senhor. Sabe por quê? Porque o verso 4 diz que Deus cumpre as suas promessas. Diz assim, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Deus faz o bem àqueles que o temem, àqueles que o buscam, àqueles que dependem do Senhor. Você confia em Deus em meio a todas as dificuldades e problemas, as adversidades. Você pode dizer como salmista: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E sabe por quê? Porque
Deus habita no Monte Sião. Deus habitava no meio do seu povo. Lá havia o templo de adoração do Senhor. Lá os levitas prestavam culto a Deus. O sacerdote oferecia, culto de gratidão pelo perdão dos pecados. Lá estava a Arca da Aliança. Lá havia a habitação de Deus. E Deus está conosco hoje. Não precisamos ir ao Monte Sião. Não precisamos, irmãos, ir ao templo de Jerusalém. Nós precisamos buscar a face de Deus. Aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade. Deus ouve a oração. Que você possa orar ao Senhor. Que você possa entregar o seu coração. Que você não se atemorize. Que você não se desespere. Mas permaneça com a sua fé inabalável em Deus. Porque é o Espírito Santo que lhe concede a fé. Confie no Senhor. Fale com Deus, abra o seu coração, que Deus te abençoe e que o Senhor possa conceder a você e a mim essa fé inabalável no Deus soberano, o Deus tudo pode. Deus te abençoe. Amém, queridos.